Boa noite, são 19h36 e esta é a edição extraordinária, noturna, do nosso Observatório de Taubaté. Vamos falar rapidamente aqui de projetos que a Câmara discutiu, você vai ver se tem sentido ou não, e também, finalmente, do fim da novela, aparentemente, do começo do fim da novela da iluminação pública da Prefeitura. Bem, o primeiro texto nosso, vamos fazer um giro rápido por aqui, é esse do projeto de lei de iniciativa do vereador Diego da Fonseca, que cria uma multa para atos contrários à liberdade religiosa, que agora vai para análise do prefeito Saldi. É interessante entender o que é isso aqui. O vereador Diego da Fonseca se inspirou num projeto de lei aprovado em São José dos Campos, que que associa ao crime de intolerância religiosa uma multa administrativa. Essa é uma estratégia positiva, eu a usei duas vezes em duas leis que eu logrei aprovar, uma delas que é a Lei do Silêncio, que associa ao crime da perturbação do silêncio a multa administrativa. A prefeitura não implantou ainda, tem 7 anos, vamos ver se implanta aqui no caso da proposta do vereador Diego. E a outra lei que eu associei também multa foi no caso de maus tratos a animais. Mais uma lei que a prefeitura também não colocou em prática. Prevê que a lei que as multas podem chegar a mais de R$ 100 mil, como está aqui no texto, pode chegar até R$ 102 mil, para as seguintes práticas. Vamos lá. Impedir o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração pública por motivação religiosa. Tá? Recusar matrícula de aluno, impedir acesso em transporte público ou às entradas sociais em edifícios, recusar atendimento em estabelecimentos comerciais, praticar ou incentivar discriminação religiosa, injuriar alguém em função da religião, proibir a livre expressão ou uso de trajes religiosos. Ora, como eu disse, é um pouco chover no molhado, porque tudo isso é crime. Né? Mas agora, também não tem problema se você reforça, tem mais um elemento de poder para coibir a intolerância religiosa. Sempre tivemos intolerância religiosa no Brasil. Né? O Brasil tinha, como os estados da época, no século XIX, no mundo inteiro, tinha religião oficial, era a religião católica. Eu sou católico, mas tinha religião católica, até que a Constituição determinou, a Constituição da República, em 89, determinou a separação do Estado da Igreja. Bem, isso levou um tempo até se acostumar com essa ideia da separação entre a máquina administrativa e a fé religiosa. As outras religiões, mas o Brasil já era um exemplo de tolerância, mesmo no Império, as outras religiões poderiam existir desde que não tivessem cultos públicos abertos ao público. Olha, para você ter uma ideia, há países ainda no Oriente Médio, principalmente, em que a prática de uma religião que não seja a religião do Estado é proibida e perseguida. Você pode ir para a cadeia, pode morrer, pode sofrer diversas sanções. No Brasil, graças a Deus, nunca aconteceu isso, mas tinha um resquício de intolerância. Isso foi passando com o passar do tempo, persistiu e ainda persiste, de certa forma, contra as religiões de matriz africana, que há um evidente preconceito. Ninguém se assusta da gente ter um culto católico numa Câmara Legislativa, nem uma manifestação evangélica ou cristã ou espírita, mas se tiver ali uma celebração de matriz africana, as pessoas já ficam com uma certa reticência, o que é uma hipocrisia, porque muitos se beneficiam da religião africana, mas em público querem dizer que não tem nenhuma relação com elas. Bem, então, é importante ter isso, até porque a gente, infelizmente, está vivendo um recrudescimento de intolerância religiosa no Brasil. Nos últimos 4 anos, o discurso de ódio incentivado pelo governo Bolsonaro produziu efeitos. Né? A intolerância, o ódio, misturar a fé com a religião, não como a fé inspiradora de uma ação política necessária pela justiça social, mas uma instrumentalização da religião para se ganhar votos, para se ganhar cargos. Bem, então, está positivo isso aí que foi aprovado. O jornal não destaca, mas é de iniciativa do meu amigo vereador Diego Fonseca. Mas não se pode elogiar, né? Não se pode elogiar. A Câmara ontem também discutiu, mais uma vez, essa excrescência chamada banheiro unissex. Isso é uma loucura, mas antes da gente entrar no assunto, quero saudar você que está aí nos acompanhando e lhe pedir o seguinte: vamos lá, vamos difundir mais esse debate? É fácil, um apoio simples. Olha, você que está aí, entra
aqui na live, na nossa transmissão que está acontecendo nesse momento, e faça um compartilhamento, ou curta, discuta. Importantíssima a sua participação. Olha, estou compartilhando aqui nos nossos grupos referenciais, que são Taubaté Viva, interessante você ir lá, sempre tem alguma coisa nova. Também no Taubaté São Paulo, e no Taubaté São Paulo Oficial, como eu sempre cito aqui, do meu amigo Fabrício. Continuando aqui, Taubaté Oficial, agora Taubaté São Paulo. Feita essa exigência técnica aqui, vamos então para este assunto que nos chama a atenção demais, né? Olha só o que está em discussão. Nada mais, nada menos do que o famoso banheiro unissex. Ora, isso é tema de Câmara Municipal? Não tem o menor sentido isso. Uma iniciativa do vereador Boanerges, apoiado pelo vereador Alberto, pela vereadora Vivi, que até o vereador Alberto, presidente da Câmara, fez uma manifestação em praça pública, lá na Praça Dom Epaminondas. Mas, meus caros, esse assunto não é de Câmara. A Câmara não pode discutir isso. Não vamos nem considerar o mérito da questão. Câmaras discutem leis de interesse local. Não é o caso aqui. Você determinar o comportamento das pessoas só pode ser discutido pelo Congresso Nacional, não pode ser discutido pela Assembleia Legislativa, porque é óbvio, isso vai mudar a vida das pessoas. E é também uma incompreensão, é uma falta de caridade com uma situação real que acontece, que é uma pessoa que tem uma orientação sexual que ela não escolheu. Uma pessoa, uma criança, como eu já citei aqui, que nasceu menina, né, com corpo feminino, mas a sua orientação, o seu psiquismo todo é de menino, a gente tem que respeitar, tem que apoiar. A mesma coisa o contrário, o menino que nasceu com toda a orientação psicológica de menina tem que ser tratado, tem que ser respeitado. No limite, existe até as operações de transição de sexo, de mudança de gênero, melhor dizendo. O sexo biológico é um, o gênero é outro. Isso já está reconhecido pela ciência, pela medicina, pela psicologia, pela antropologia. Não pode ser uma Câmara de Vereadores de uma cidade que vai tentar se meter nisso. Isso não tem o menor sentido. Os órgãos técnicos da Câmara, assessoria jurídica, já tinham se manifestado contra, forçaram a barra e levaram a plenário. Felizmente, a vereadora Elisa entrou com um recurso aqui, que é um recurso regimental, o jornal chama de manobra. Não é manobra coisa nenhuma. A vereadora Elisa está ali, à esquerda, no centro, o vereador Alberto, e à direita, a vereadora Vivi. Os dois da direita são a favor desse projeto de lei, os defendem. A vereadora Elisa se manifestou contra, ou pelo menos ela usou um artifício regimental completamente legítimo. Ela apresentou uma emenda ao projeto de lei, e o projeto de lei saiu da pauta. Bom, agora não tem tempo definido para voltar. Ainda bem, essa bobagem não tem sentido ser discutida em Câmara Municipal. Bom, vamos para o nosso último assunto aqui, uma questão administrativa. Isso sim que a Câmara deveria avaliar. Eu vou dizer o que a Câmara poderia fazer. Olha, há quase um ano, um pouco mais de um ano, Taubaté está sem manutenção da sua rede de iluminação pública. Nós temos uma contribuição de iluminação pública, que é a CIP, em que a prefeitura arrecada nada mais nada menos que 17 milhões, quase 18 milhões por ano, para justamente fazer essa manutenção. Só que essa manutenção era feita por uma empresa cujo contrato venceu há mais de um ano atrás e a prefeitura nunca conseguiu renovar esse contrato. É evidente que teve ações piratas ali, de uma intenção de não deixar mesmo as contratações acontecerem, mas a prefeitura tem que ter competência para reagir a isso. Eu, como administrador, faria a coisa mais óbvia do mundo. Essa manutenção da iluminação significa, sabe o quê? Trocar lâmpada. Trocar lâmpada. Ora, pega um das dezenas de caminhões da prefeitura, adapta esse caminhão e pronto, começa a trocar essas lâmpadas. Isso você faz de uma hora para outra, de um dia para o outro você faz isso. Ou então, eu fui procurar ver o que as outras prefeituras estavam fazendo. Por exemplo, a Prefeitura de Novo Horizonte adquiriu um caminhão próprio para isso, um caminhão adaptado, com guincho, aliás, com elevação e tal. E aí, custa quanto um caminhão desse? 500 mil reais. Claro, para o particular é muita coisa, para uma empresa é muita coisa, mas para a prefeitura não. Com 18 milhões de reais por ano, ela monta uma frota para fazer isso. Tá?
e ela gastava 3 milhões de reais para a empresa fazer a iluminação, a manutenção da iluminação pública. Ora, com 3 milhões de reais, ela comprava 6 caminhões desses. Pronto, acabou. Acabou. Não é? E o restante da taxa de iluminação pública, ela poderia, primeiro, poderia até reduzir esta taxa, não é? Já que não gasta tanto para isso, ou investir de uma forma massiva para modernizar a rede municipal de iluminação pública, associando iluminação inteligente. Eu sou engenheiro eletrônico, posso dizer isso. Você tem recurso de fazer a iluminação variar conforme o número de pedestres que estão circulando por ali. Você pode instalar rede de Wi-Fi na linha de transmissão. Tudo isso podia ser feito. Bom, aí a prefeitura opta por contratar uma empresa. E olha só o que aconteceu. A empresa que ganhou, se não tiver recurso, pode acontecer isso, a empresa que ganhou vai cobrar 2 milhões e 300, 2 milhões e 260 por ano. É uma empresa do Paraná, né, que vai fazer, chama-se Engelux, Geluz, que vai fazer essa manutenção. Olha só que a prefeitura estabeleceu como máximo 7 milhões e meio por ano. Ora, não se erra tanto assim, né? De 2 milhões e 200 para 7 milhões e meio, isso é muita coisa. E antes eram 3 milhões. Como é que você faz um edital de 7 milhões e meio? É uma coisa, 7 milhões e 300 que está ali, deixa eu colocar maiorzinho de novo para ler, para a gente poder ler. 7 milhões e meio. Não tem o menor sentido isso. Isso é coisa para vereador analisar. Eu que estou aqui como voluntário, fiz isso. Não gastei mais do que um dia para fazer essa pesquisa. Levei para o prefeito Saldi, ele pediu para levar para o secretário Digão, meu amigo, mas ele já estava encaminhado nessa história aí da licitação, infelizmente. Bom, vamos ver se isso se resolve. É preciso a Câmara compreender que, em vez de ela perder tempo discutir banheiro unissex, ela discuta as coisas dessas, mais substantivas, coisas que têm sentido para a cidade, que possam economizar os recursos. A prefeitura está em crise, com pouco dinheiro. Poderia, a prefeitura, em relação a isso, economiza mais. O que precisa é economizar. Bom, aí fica se perdendo tempo em discutir banheiro unissex. Não quero ser injusto aqui, tem coisas relevantes que a Câmara também está discutindo. Ontem teve iniciativa de uma audiência pública para discutir a questão dos servidores indiretos que estão trabalhando pela Funcabes, prestando serviço na prefeitura, ganhando um salário absurdamente baixo para uma jornada exaustiva que está causando burnout, né, que é a nova expressão aí, para exaustão em vários professores, várias professoras. Tem uma amiga querida que agora já está se submetendo até tratamento de morfina, segundo ela. Está o estado de esgotamento para ganhar R$ 1.500 por mês. Né? Então, essas discussões são importantes, a Câmara está fazendo, está no caminho certo. Mas, sinceramente, discutir banheiro unissex não tem sentido. Meus caros, muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua atenção. Não posso deixar de lhe pedir mais uma vez, faça aquela combinação, curtir, comentar, compartilhar. Bom, esses dias agora de amanhã, feriado Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional, esses dias agora nós vamos estar aqui preparando mais estudos municipais, nos preparando para a campanha que vem no ano que vem, e não vamos fazer transmissões. Na segunda-feira, se Deus quiser, estamos aqui de volta. Boa noite e obrigado.